madrugada! Boa madrugada, meninas! Sejam bem-vindas, meninas e meninos, né? É aberto para todos e para todas. Celinha, boa madrugada, a primeira que eu vi chegar aqui. Jaque, saudade, minha amiga. Boa madrugada para vocês, em nome de Jesus. Gente, vamos entrar em reta final, hein? Reta final, última semana, últimos 5 dias, últimas 5 madrugadas desse propósito lindo que Deus nos entregou. A contar de hoje, vão faltar 6, encerrando hoje apenas 5. Délia, boa madrugada, minha linda. Em nome de Jesus, Maria, a Cris, a Alessandra, Iranice, boa madrugada para vocês, para todos que estão entrando, em nome de Jesus. Deixa eu já até ficar atenta a hora que a minha amiga chamar. Hoje a gente não demora porque é domingo, né? E já nós temos cultos, né? Para a glória de Deus. Ah, ela chegou bem na hora que eu falei, olha aí. Julinha, já vou te mandar, meu amor, o convite aí, em nome de Jesus, porque hoje é domingo, então a gente dá uma acelerada, porque já a gente começa, né, a se arrumar, se organizar para irmos para a casa do Pai, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, vamos esperar só mais 2 minutinhos, aí a gente dá início, em nome de Jesus. Meninas, nós já recebemos 16, com hoje, né? Hoje nós completamos 16 espadas, né? 16 espadas o Senhor já nos entregou. E olha, a de ontem, como diz a pastora dos anjos, foi lambada atrás de lambada. Se você não assistiu a de ontem, minha irmã, meu irmão, eu acho que você não tinha nem que assistir essa de hoje. Você tinha que dar pausa aqui, você tinha que parar essa daqui, você tinha que ir lá assistir a de ontem. Porque, olha, vou dar uma adiantada para você que perdeu a de ontem. Se fosse para ver ontem, já seria o encerramento do propósito. Você está esperando mais espadas, você já tem as espadas necessárias. Você só está recebendo, só quero mais. Meu Deus, mas o que eu faço? Meu Deus, mas e agora? Meu Deus, como é que eu faço? Você tem tudo o que você precisa nas mãos. Você tem todas as espadas necessárias. A Luciana está falando assim, eu assisti 2 vezes. Lambada atrás de lambada ao quadrado, né, ô Luciana? É, gente, mas olha, assistir de novo não seria ruim não, viu? Porque a primeira vez você assiste ali anotando, né? Que você tá ali no ao vivo. Às vezes você nem consegue anotar tudo direito. Mas depois você parar para assistir de novo, você apanha de novo, porque... Mas assim, ó, foi umas lambadas que Deus deu ali na gente, umas corrigida, né? Uma sacudida na gente, mas por amor, né? Porque o pai, quando ele corrige, ele não corrige o prazer que eu digo, não é que ele fique feliz em dar uma bronca na gente. Você, como pai, como mãe, você fica feliz em ter que ficar dando bronca no seu filho? Em ter que ficar corrigindo o seu filho? Olha, está errado, está errado, está errado. Não faça assim, não faça assim, acolá. Não, você quer chegar para ele e falar, nossa filha, né, glória a Deus, né, você fez certo, né? Não, a gente não quer correção todo dia, né? A gente não quer ter que ficar corrigindo todo dia, mas quando tem que ser corrigido, meu amigo, minha amiga, tem que ser corrigido. Então, receba Victória. É a Vicky que tá aí também. Eu vi aqui Victória, boa madrugada. Vicky, sua linda da tia. Esses dias ela estava me perguntando, que horas que é a sua live, pastora? Aí eu falei, é às 3, meu amor. Só que você pode assistir em outro horário, né? Porque você estuda.
Pelos coraçõezinhos que tá subindo, eu deduzi que é ela. Ai, gente, esses dias eu dei um abraço nela, comecei a chorar em cima do altar. A Vicky é uma adoradora que a gente tem na igreja, um talento incrível que o Senhor entregou de presente pra gente. Uma menina obediente, uma menina carinhosa e tem um futuro lindo, né, pela frente. Vicky, pastora te ama, meu amor. E sobre ontem, assistam, deixa Deus dar uma corrigida em você aí também, como nós fomos corrigidos, né? Mas olha, foi muito gratificante, como todas as outras, né? Como a Dai mesmo, né, mencionou há 2 madrugadas atrás. Não teve uma espada melhor do que a outra, entenda bem. Ah, a espada da Luana foi melhor, a espada da Dai foi melhor, a espada da pastora dos anjos foi melhor. Não. Queridos, entendam que todas as espadas são palavras. É a palavra de Deus, então não existe uma melhor do que a outra. Existe o tempo oportuno, existe o tempo correto de você usar a espada correta, né? É claro que você não vai conseguir pegar todas de uma vez, né? Hoje 16, 8 de um lado, 8 do outro e você sair querer guerrear. Como é que você guerreia assim, né? Segurando as espadas? Não, você vai segurar uma na mão. Lembra de Neemias? Quando Neemias ele foi fazer a restauração dos muros, né, de Jerusalém, a Bíblia fala que com uma mão ele segurava a arma e com a outra mão ele trabalhava. Por quê? Porque ele tinha que trabalhar e vigiar ao mesmo tempo. Sanbalat e Tobias estavam lá todo o tempo, tentando tirar o foco deles. E ele falava assim, não, vou descer daqui para quê? Não, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Né? Então, minha irmã, meu irmão, você, de um lado você guerreia, né? De um lado você tá ali segurando, né, a sua ferramenta e do outro lado você continua trabalhando, você continua fazendo o que você tem que fazer, mas usando a espada adequada para esse momento que você está passando. Deixa eu chamar a minha amiga aqui, em nome de Jesus, para conseguir receber vocês em nome de Jesus e aí a gente dá o início em nome de Jesus. Julinha, te mandei, minha linda. Aí, glória a Deus. Deixa eu só estabilizar aqui agora. Estou. Aê! Bom dia, minha amiga. Tudo bem, meu Bom amor? dia, boa madrugada para todos. Amém, Em nome minha de amiga. Jesus. Glória a Deus. Minhas amigas, essa é a minha amiga preciosa, a Júlia. A Júlia é um presente de Deus na minha vida também. Nos conhecemos através da intercessão. E um dia a Júlia me fez um convite, irmã, você não vem pregar aqui na nossa igreja? Né? Aí eu falei, uau, eu vou, né? Com muito amor e carinho. E era Santana, era não, você está em Santana, quem mudou foi o pastor, Santana, né, Julinha? isso. E aí eu falei com meu esposo, eu falei, amor, a Júlia, lá da igreja de Santana, me chamou para pregar, né? E aí a gente se organizou, né? Nós fomos, foi uma bênção, foi um culto muito abençoado, uma recepção linda, né? Como é que é o nome da esposa do pastor, Júlia? Perdão, eu esqueci. A irmã Jo, Jo, a Jo, e o nome do pastor? Josiene, isso, Marcelo, Pastor Marcelo e a irmã Josiane. isso. Agora eles foram transferidos, né? Exato, agora estão em Ermelino. Ermelinda. E quem é que está com vocês agora? Agora é o pastor Sérgio e a irmã Amém. Cristina. Amém. Glória a Deus. E foi um culto muito abençoado, com mulheres sedentas, com mulheres, né, apaixonadas por Jesus. E foi nessa oportunidade que nós nos conhecemos pessoalmente, né, Júlia? Verdade. E essa amizade, ela vai continuar perpetuamente até, Em né, a nome de Jesus. eternidade, em nome de Jesus. Júlia, pode se apresentar, meu amor, dar boa noite para esse povo abençoado. E aí você já pode fazer a primeira oração e já embala na palavra também, tá bom? Tá joia. Bom, eu sou, não é, do MQV, da Regional de Santana. E quando a irmã Ana Paula esteve lá, né, quando nós começamos com o propósito, eu falei, meu Deus, é um despertar de Deus, é algo tão gostoso, é algo tão edificante. Eu falei assim, nossa, a região precisa, né,
conhecer, desfrutar dessa união, desse amor que está sendo derramado. E foi quando, né, nós estávamos organizando ali a nossa reunião. E eu falei assim, nossa, Senhor, né, dá a direção de quem o Senhor gostaria, quem vai ter uma mensagem que realmente vai trazer mudança, né, para as mulheres que aqui estiverem. E aí Deus colocou assim latente no meu coração, era algo assim tão forte que não tinha como ter dúvida. E realmente a sua presença ali foi um êxtase, né? Eu lembro que na época nós comentamos, as meninas saíram, né, do culto assim maravilhadas, extasiadas, foi tremendo o mover de Deus ali naquele dia. E, né, seguindo então para a oração, Senhor meu Deus e Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos nesta hora, Paizinho querido, por este momento, por esta oportunidade. Pedimos para que o Senhor alcance nesta hora cada uma das pessoas que estão sedentas, que estão precisando do teu amor, que estão precisando da tua presença. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que verdadeiramente o Senhor diminua o nosso eu e que o teu Santo Espírito cresça neste momento, trazendo do teu recadinho, do recado do teu coração, Senhor, para a vida de cada uma dessas pessoas que serão alcançadas com esta live. Toda a honra, Senhor meu Deus, e toda a glória sejam dadas única e exclusivamente ao Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho, né, observado esses propósitos e cada vez mais Deus tem colocado no meu coração o quanto tem sido maravilhoso, o quanto Deus tem sido pontual, como Ele tem sido preciso em cada mensagem. Cada uma né, que a gente assiste, a gente fala, né, sempre tem algo, sempre tem algum detalhe ali importante para, né, o nosso eu, para a nossa vida, para as nossas batalhas. E é algo que eu falo para o meu filho, né, inclusive que você, né, Aninha, você comenta que a sua mãe também diz, as experiências dos outros servem para te ajudar. As que são negativas, você se desvia. Você não precisa ir e cometer o mesmo erro. E aquelas que são positivas, traz para você, né? Traz para sua vida. E é justamente isso que tem sido esse propósito. Então, assim, a espada que Deus colocou no meu coração é a adoração. Há um tempinho atrás, Deus, né, colocou, eu tenho o hábito de orar e de buscar a direção de Deus, de buscar uma palavra, e assim aí a importância do propósito. Eu tenho vários cadernos, né? Eu tenho cadernos assim, né? Vermelhinhos, que eu vou anotando todas as revelações de Deus, e eu já tenho vários. E aí eu falei assim, nossa, eu não tenho mais aonde guardar. Eu falei assim, quer saber, eu vou desprezar, eu vou jogar fora. O dia que eu falei isso, aí a Ana entrou na live e falou, faz disso um caderninho de receitas, as anotações, que pode ficar aí para a posteridade, para os seus filhos, para os seus netos acompanharem. E eu me mantenho, né? Eu me mantenho, né, guardando todos eles, agora com carinho o valor, né? Deus trouxe ali o valor de que realmente tem todas essas revelações. E numa das noites, assim, Deus fala muito comigo na madrugada. É na madrugada em que vem, assim, com muita revelação. Não que em outro momento não tenha, mas na madrugada, enfim, o silêncio da madrugada, para mim, é muito precioso. E aí Deus colocou no meu coração Mateus 6,33, né? Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu falei assim, nossa, é um versículo tão conhecido, mas assim, era muito forte, né, a vontade de Deus de me explicar algo, e ele começou a trazer dia após dia na minha memória, dia após dia, né, o Espírito Santo me trazendo esse versículo, porque a gente tem andado muito buscando as coisas deste mundo. Nós estamos preocupados, é necessário, né? Mas nós estamos preocupadas com o que nós temos que comer, com o que nós temos que vestir, como vai ser
o nosso dia de trabalho, as questões da nossa casa, e o dia ele tem 24 horas. Mas quantas dessas 24 horas a gente tem investido para estar na presença de Deus? O quanto nós temos buscado da intimidade com Deus? A gente, normalmente, dormimos de 6 a 8 horas, trabalhamos 6, 8, 12 horas, temos ali o tempo das nossas refeições, que se a gente for tirar, vai aproximadamente meia hora para cada refeição, nós já temos ali mais umas 2 horas. E para Deus? Para Deus é o que sobra, para Deus é o que é quando dá. Ah, hoje não deu, mas a gente comeu, a gente dormiu, a gente trabalhou. E Ele é um Deus tão precioso, Ele é um Deus que tem cuidado da gente, Ele é um Deus que nos ama, enviou o Filho dele para sacrifício vivo pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, para que hoje a gente pudesse ter uma vida de paz, uma vida de luz, uma vida de amor. E aí a gente cuida de tudo, de todos, e a gente não para estar com Ele, mas está assim de verdade, despojada das nossas necessidades, simplesmente para se prostrar aos pés dele, para se prostrar aos pés de Jesus, para se prostrar aos pés do Espírito Santo e adorar, contemplar a face dele, dizer o quanto ele é importante, para as nossas vidas. E assim, muitas são, as nossas batalhas. E eu estava, há dias atrás, Senhor, eu estou querendo chegar mais perto. Ele colocou, o Espírito Santo colocou aquela sede. Senhor, eu estou querendo chegar mais perto, estou precisando chegar mais perto do Senhor. Como que eu faço? Tenho orado, tenho orado de madrugada, tenho lido a palavra, mas ainda queria mais. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração um jejum, faz um jejum. Eu falei, ok. E como jejum? Qual jejum o Senhor quer que eu faça? Ele colocou no meu coração o jejum de Daniel, 21 dias. Eu falei, uau, 21 dias? Maravilha. Nesse mesmo dia, foi o dia que você me mandou o convite, que você me mandou a mensagem. Aí eu falei assim, Senhor, que lindo que o Senhor é, quão especial o Senhor é. Era ali uma confirmação. Tanto que normalmente, até volto para buscar na palavra, mas era tanta certeza que a hora que eu vi, aí primeiro dá uma alegria e dá um friozinho no coração ao mesmo tempo, mas não tinha como, não precisava, a confirmação tinha sido dada. E num primeiro momento eu falei, como eu disse, as experiências que são trocadas é o que que vai nos permitir avançarmos sem termos que ter os mesmos tropeços, que outras pessoas. E aí a preciosidade que são essas experiências, que são esses momentos desses propósitos, porque muitas histórias estão sendo contadas, mas histórias reais, histórias de vidas que estão sendo compartilhadas e consequentemente, e aí me veio, no coração, na mente, o meu desejo era compartilhar uma experiência, só que Deus avançou um pouquinho, nessa experiência. Muitas pessoas ali de Santana sabem que eu tive um problema para alcançar a maternidade. Hoje eu tenho 2 filhos, mas antes de ter os meus 2 filhos, eu tive 2 abortos espontâneos. E ali eu provei, conforme eu tenho assistido os propósitos, Deus tem me trazido as espadas que Ele me deu, lá atrás, ao longo dos dias, sem mesmo que eu tenha percebido que eram espadas, mas hoje Ele tem assim evidenciado quais eram exatamente. Mas a que eu quero compartilhar hoje foi da minha segunda gestação. O quanto a gente é pequeno, o quanto eu fui pequena, hoje eu olho e falo, meu Deus, porque eu queria, meu primeiro filho eu tive em uma maternidade, na maternidade Santa Joana, e foi um momento muito, muito especial, depois de 2 abortos,
E eu queria porque eu queria Santa Joana e queria. E aí o convênio do meu marido não cobria mais a Santa Joana. Cobria um outro hospital que eu fui olhar, não gostei do hospital. Eu, aquela menina birrenta, esperneando, perturbei meu marido até, porque eu queria o outro hospital. E resumindo, não deu certo. Não deu certo o outro hospital, aceitei, né? Falei assim, bom, é isso que a gente tem para hoje, o Hospital da Luz. Então vamos, né? Vamos com fé e tudo bem. Só que na, do 7º para o 8º mês, eu tive uma complicação e eu passei muito nervoso e minha pressão subiu de forma assim terrível. E assim, resumindo, eu fui, né, fui para o hospital e aí a médica já me preparando porque ela ia precisar fazer o parto. Só que a minha bebê ainda não tinha o pulmãozinho preparado. Então, eu precisei tomar uma injeção para preparar o pulmão dela para o nascimento. E aí, no parto, ela, enfim, né? Aí precisou tirar ela para cuidar de mim, porque na verdade eu fiquei doente durante a minha gestação. Então, a médica fez o parto e na hora que ela nasceu, deu aquele choro, que era a preocupação. E em seguida, ela teve uma insuficiência respiratória, então correram com ela, eu nem vi, né, a bebê a hora que nasceu. Mas Deus maravilhoso restaurou a saúde dela, mas ela era prematura. Então, assim, resumindo, fui eu para uma UTI e ela para outra UTI. E aí nós ficamos internadas sem nos ver, e ali eu entendi. A maternidade que eu queria era só maternidade. O hospital que eu estava, eu precisei de hematologista, eu precisei de um nefrologista, porque deu uma pane no meu corpo, deu uma pane no meu organismo. Pararam os rins, as minhas plaquetas foram lá embaixo, eu precisei de transfusão de sangue. E aí aquela junta médica se fez necessária. Eu tive ali os meus cuidados, excelentes profissionais, claro, direcionados, né, pelas mãos de Deus. E ali eu lembrei, se eu tivesse na outro hospital, que era perfumaria, eu não tinha tido todo esse cuidado de tão pronto. E teve um momento que eu precisei, além da transfusão de sangue, eu precisei de hemodiálise. E aí, quando chegou o momento, né, trouxeram aquela máquina, eu olhei para aquela máquina e falei assim, Senhor, todo o sangue do meu corpo vai passar por essa máquina que já filtrou o sangue de sei lá eu quantas pessoas, que foi um ser humano que fez a higienização dessa máquina. Eu olhava para aquela máquina e falava, meu Deus. Só que aí veio uma paz, né, que Deus falou no meu coração. Confia, descansa. Aí eu virei e falei, não vou nem olhar, não quero nem ver mais nem ver mais a máquina. A hora que eu vi, né, que começou a trabalhar, eu vi só o sangue, né, uma mangueirinha passando. Eu falei assim, Senhor, eu confio em Ti. E ali eu comecei a adorar a Deus, né, em meio à dificuldade, em meio a um momento de dor. E eu, hoje, tudo isso já tem 9 anos e estamos aqui saudáveis, eu e a minha filha. E eu entendi. E, assim, a minha filha depois teve alta antes de mim, porque os médicos não achavam o que eu tinha. E eu sei que a igreja, né, o pastor na época colocou a igreja inteira para orar, porque realmente o caso era crítico. E, né, nós passamos ali e falei assim, e aí a pontualidade da palavra, né? A igreja fazia contínua oração. E aí nós saímos de lá com tranquilidade. Hoje, né, estamos aqui com saúde, na plenitude de Deus, na plenitude do Senhor. E aí Deus colocando no meu coração veio essa palavra, buscar primeiro o reino de Deus. Às vezes a gente está preocupado com a perfumaria, às vezes a gente está preocupada com detalhe. Quando tem algo muito maior, a gente tem que simplesmente descansar em Deus, confiar, buscar nele o que é que ele tem para nós.
Nós temos sim que ter propósito de vida, temos que viver propósitos, mas qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós? Nós nascemos simplesmente para realizar os desejos do nosso coração, de ter a casa bonita e confortável, de ter o carro bonito e confortável. Tudo isso é lícito, tudo isso é válido, mas e o nosso propósito? Né? Aí eu lembro muito disso. Eu falei, o Senhor me tirou do leito de morte. O Senhor me tirou do leito de morte. Qual é o propósito? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha família? Porque envolve toda uma família. O que o Senhor quer da minha família? Eis-nos aqui, Senhor. E aí lateja no meu coração, buscar primeiro o reino de Deus. E aí eu me coloco, como é que eu tenho que buscar? Porque se a palavra diz que a gente não sabe orar como convém, a gente não sabe pedir como convém. Então, assim, das coisas que a gente conhece, que a gente pede, né? A gente pede por cura, a gente pede por libertação, a gente pede por emprego, a gente pede por prosperidade, a gente pede pela salvação da família, e tudo isso é importante, nós temos que realmente pedir, mas a gente, com conhecimento do que nós precisamos, Deus fala que a gente não sabe fazer como tem que ser feito, e adorar a Deus. E se prostrar diante dele, se derramar verdadeiramente ali diante do Espírito Santo, com toda a força, com todo o poder que ele merece. E assim, algo que, né, que eu coloco, né, que eu adotei na intercessão de Santana, é que antes da gente começar as orações, cada uma tem que fazer ação de graças. E aí a gente vê, inclusive eu, né, que Deus falou primeiro comigo, a dificuldade, porque a gente entra ali no momento de oração, a gente já quer pedir, é automático. O descansar e só adorar, o quanto ele é grande, né? A Bíblia diz que o mundo cabe na palma da mão de Deus. Assim, o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, nada escapa, não é, aos olhos dele, à presença dele. Como adorar um Deus tão especial como esse? Como aí eu tenho isso que eu pedi nas minhas orações, Senhor, verdadeiramente diminua o meu eu. Verdadeiramente, o momento que eu dedicar para o Senhor, que não seja só 15 minutos, né? Eu durmo 6, 7, sei lá eu quantas horas, que tenha um momento especial, devido, a gente precisa dormir, precisa trabalhar a quantidade de horas que precisamos, mas Senhor, mais que o tempo né, que a gente venha dedicar para te servir e para te adorar, que seja de qualidade, que seja excelso, que a gente de verdade venha investir um tempo com o Senhor. Que a gente não entre pensando já na hora do término, já pensando que dali a pouco tem que trabalhar, mas que a gente entre na presença de Deus com uma folga para deixar o Espírito Santo fluir, para deixar o Espírito Santo transbordar, para deixar o Espírito Santo fazer o trabalho que ele tem que fazer no nosso íntimo, porque nós não vamos conseguir chegar diante de Deus se não for através do Filho, se não for através do Espírito Santo. E se as misericórdias dele se renovam a cada manhã, nós não temos também que buscar com essa intensidade todos os dias? Não dá para ser um dia na semana, não dá para ser de vez em quando, tem que ser todos os dias, porque nós clamamos a ele todos os dias. Vivemos pela misericórdia dele, porque somos falhas, porque somos meninas, meninos na fé, e nós temos que nos encher da presença dele com graça, com poder, de forma que ele faça em nós o que for preciso. E aí eu olho para esse momento em que a gente se reúne e eu falo, Deus, o Senhor tem trazido espadas para abreviar as nossas dores. O povo saiu do Egito e era para ter ficado poucos dias, ficou quantos anos? E o Senhor está tentando diminuir o tempo das nossas peregrinações, nas nossas batalhas. O Senhor tem trazido para nós uma força e uma pontualidade tamanha que
nós vamos lembrar, nós estamos anotando, nós temos os vídeos gravados, e a hora que for necessário, nós vamos voltar e não precisamos ficar patinando, dando voltas, andando em círculos, ficar batendo o pé, né? Que nem criança, porque eu quero, porque o Senhor está trazendo. Olha, para cada situação, existe tal espada, inúmeras espadas, e que dependendo do amadurecimento de cada uma tem um tempo de amadurecimento, vem um despertar. Vem um despertar para cada espada, para cada momento, para cada batalha, para cada situação. Só que aqui Deus está nos mostrando várias que existem. Então, quando vier o Espírito Santo, ele vai poder trazer com mais agilidade o que precisa ser utilizado naquele momento, né? Naquela luta. E aí no Salmo, né, 63, foi aonde Davi, né, ele adorava ao Senhor através da harpa que ele tocava. Até vou ler aqui, vou compartilhar. Salmo 63, do 1 ao 8. Ó Deus, tu és o... Ah, não, peraí, desculpa, eu já tô atravessando aqui. O salmo que Davi expulsava demônio de Saul. É 1 Samuel 16, 23. É que Davi expulsa o espírito mau. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, uma das espadas da adoração, o momento que a gente sente dor, a gente pode ver que é um momento que a gente tem dificuldade, que a gente tem mais dificuldade de entrar na presença de Deus. Porque a angústia, a tristeza, acaba tomando conta do nosso coração. É aí que a gente tem que insistir em adorar o Senhor, em reverenciar a grandiosidade, não é, que ele é. E aí o que ele é, que é uma forma de excluir essa tristeza e essa dor e entrarmos com propriedade pro momento de oração. E aí sim, né, o Salmo 63, do 1 ao 8, que Davi deseja, né, ardentemente pela presença de Deus. E aí ele declara aqui algo muito bonito, né, muito bacana, muito especial. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome. Levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue e perto, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. E aí vem a pergunta: a nossa alma tem seguido o nosso Deus de perto? Os nossos lábios verdadeiramente têm louvado ao Senhor com jubilosos cantos, cantos dos louvores que a gente conhece, mas também os cantos em que a gente diz que ama, mas que ama assim, sentindo de verdade, em que a gente diz que ama o Senhor, em que a gente diz que Ele é especial, em que a gente diz que a gente não vive sem Ele, em que a gente reconhece que sem Ele a gente não sai da cama, sem Ele a gente não levanta um garfo
de comida, sem ele a gente não faz nada, a gente não é nada. E em meio às lutas, né, das batalhas, Deus colocou também um outro versículo no meu coração, que é quando ele me traz esse versículo, é quando já está no término, né? Então, assim, eu já sei, quando Deus me traz esse versículo, é quando realmente a luta tá terminando. E a primeira vez que ele me trouxe esse versículo foi após o primeiro, foi após o, foi logo após o segundo aborto, que aí já vem a preocupação. Nossa, será que eu vou conseguir ser mãe? Será que realmente eu vou ter, né, os meus filhos ali nos meus braços? E em um momento, Deus colocou a decisão, que a gente acaba aceitando. Às vezes a gente também demora para tomar atitude, a gente demora para se posicionar, a gente demora para se firmar diante da palavra. E em meia oração, Deus colocou em meio a um culto, Deus me colocou, veio, né, uma oração de energia, né, ali em que eu coloquei para Satanás: você não mata mais filho nenhum meu. Aí até fui, né, até fui doida, falei assim: porque se você matar um filho meu, eu te mato. Aí depois em seguida eu falei assim: nossa, eu sou cristã, né, nem o Satanás eu posso matar, eu tenho que coisas, né, coisas de momentos, né, que a gente acaba tendo. Eu falei assim: Satanás, foi a última vez, você não mata mais filho nenhum meu. E, e Deus me deu filhos para adoração. E depois que eu fiz essa oração, ele me trouxe Apocalipse 21, 3. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então nós temos que ter verdadeiramente Deus como nosso Pai, como como nosso Senhor, como nosso amigo, não é? Que a Bíblia diz que quando nós conhecemos os planos de Deus para as nossas vidas, nós deixamos de ser servos e passamos a ser amigos. Então, nós temos que ter amizade com Deus, não ter... Ele é Deus, Ele é Senhor, temos que ter todo o temor, mas a amizade com Ele, a amizade de proximidade, é que hoje falta, né? Tem nos faltado. E aí o versículo 4, né? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aí é que vem, né, que veio o bálsamo, que vem a alegria da vitória, de saber que ele é pai, que ele é amigo. E quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais vamos conhecê-lo e mais fácil para poder adorar como ele merece, porque verdadeiramente a gente não tem adorado o Senhor como ele merece. E é isso. Glória a Deus, Júlia. Glória a Deus. Eu nem vou falar muita coisa, mais para frente vocês vão saber. Eu anotei uma das coisas que me chamou muita atenção foi onde você falou sobre a gente demorar em se posicionar, né? E na mesma hora me veio um exército. Esse exército que somos nós, né? Nós somos soldados de Cristo. Nós estamos recebendo as espadas. Porém, um soldado ele pode vir a perder uma batalha se ele demorar em pegar o seu, né, o seu instrumento de batalha, né? É igual uma das irmãs até falou, né? Que acho que foi a Luana que falou isso, né? Que o foco do soldado, né, é para frente. Ele não tem que ficar preocupado no que está acontecendo aqui atrás. Sim. O camarada que está atrás, o soldado que está atrás, sabe o que ele tem que fazer. O que está atrás sabe o que tem que fazer.
Então, o que está aqui na frente, ele não pode perder tempo virando para trás. A mesma Uhum. coisa, eu não posso ficar perdendo tempo em pegar a minha espada, em usar a minha espada. Eu vou esperar receber as 21 espadas para eu começar a usar? Não. Minha irmã, meu irmão, se você está esperando receber as 21, você está errando, você está pecando, na verdade. Porque a palavra do Senhor fala sobre o pecado. Se você pode fazer o bem e não E não faz, você faz. Você peca. pecou. Uhum. E se você não está usando a sua espada, que seja a seu favor, a favor de alguém, a favor da sua casa, você está pecando. Porque você já recebeu, com a de hoje, 16. Né? Se você for olhar, você tem um armário aí repleto, né, de espadas. Né? Você tem aí um belo de artifícios ali que você pode usar para vencer todas as áreas da sua Sim. vida, né? E, Julinha, eu queria que você só contasse para mim não, para elas, porque você me contou esses dias. Lembra da experiência que você me chamou e você falou assim: ai, pastor, eu queria te contar uma experiência que aconteceu comigo. Você lembra da última que você me contou? Sim. Eu estava, né, no momento de oração e Deus colocou para mim, né, no momento, o Espírito Santo colocou no meu coração. Você quer subir de nível? Você aceita essa? Acho que você aceita subir de nível? E aí eu tive uma experiência com Deus que eu tive uma visão, não é? Eu vi as mãos de Deus estendidas. Ali eu tinha como é que se diz? A oportunidade a opção de não aceitar. Na hora veio um frio, né? Eu falei assim, nossa, subir de nível. Mas aí eu falei assim, nossa, é Deus. Eu falei, Senhor, aceito. E segurei firme ali nas mãos de Deus. Falei, eu aceito subir de nível. O Senhor está me convidando para subir de nível. Então, né, então vem assim em contrapartida a necessidade. Para subir de nível, você tem que ter mais intimidade. Para ter mais intimidade, você tem que investir mais tempo na presença de Deus. Você tem que ter mais conhecimento da palavra de Deus. E, e de lá para cá, porque às vezes a gente pensa, né? O subir de nível vem lutas, o inimigo te estreita, né? O inimigo, e aí vem as lutas. Mas, nossa, todo dia eu me jogo nos braços do Senhor. Glória a Deus, glória a Me Deus. jogo, eu falo, Senhor, eu aceito, 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 eu quero mais. E depois que eu fiz essa declaração de aceitar, subir de nível Sim, e de ter visto ali as mãos dele, né, estendidas, ali me chamando, a sede ela é todo dia, é todo dia. glória a E Deus, quando a glória a gente Deus. entra no nível de adoração de Deus, que você chega no êxtase, é só você e Deus. Ninguém sabe o que Exatamente. você está falando para ele, ninguém está vendo a posição que você está colocando diante dele, e é aquela sede, a, a gente sente, né? Os rios de águas vivas jorrando, mas a Muito, gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. Então, exatamente. gente, busquem, Exatamente. busquem, 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 que a vontade é de buscar cada vez mais, cada vez É mais. sobre isso. É E aí sobre agora isso. e eu vou aproveitar, a gente vai lembrando, compartilhar mais um momento que durante assim muito tempo eu não contei, ficou, né, só no meu coração. Mas no meu segundo aborto, eu precisei, das duas vezes eu precisei me internar, precisei fazer a curetagem. E aí, da segunda vez, e uma das espadas, né, que nós desfrutamos, eu e meu marido, na época a gente não tinha se dado conta, que é a do bom ânimo, porque nós estávamos entrando no hospital e nós ficávamos na mesma sala de espera para fazer a internação, nós ficávamos ali na mesma sala de espera que as mamães para ter os seus filhos. Então, aquelas Nossa, mamães com aqueles barrigões, para, né, para ter os seus filhos e a gente ali para deixar o nosso. E era o segundo aborto. E aí vem aquela dúvida, né? Senhor, será? E aí uma delas, e aí a gente entende, né? Uma delas, sim, nosso coração anelado ao coração de Deus, na nossa intimidade. É isso, é isso. E numa dessas,
E nessa experiência, uma mamãe com aquela barrigona de 9 meses, aquela barrigona linda, sou apaixonada por grávida, por gestante, acho lindo. Ela comentando, né, toda alegre, falou assim, essa daqui é a minha 8ª gestação. Ela tinha tido, 8ª ou 9ª, ela tinha tido 7 ou 8 abortos Ah, antes de realmente ter a possibilidade de ter o bebê dela. meu Então eu Deus. falei assim, Senhor, quanta dor, quanto sofrimento, mas ao mesmo tempo a esperança. Ali Deus nos deu a espada da esperança. E nós, enfim. Aí vem aquele alívio, então se pensa, não, eu vou conseguir. E até porque eu tenho Deus, não sei se ela tinha ou não, mas eu sou serva de Deus, eu vou desfrutar disso. Mato até Se o eu não, diabo. eu mato até o diabo. E aí, daí nós fomos, né? Saiu a internação, fomos pro quarto. E nós ficávamos ali, nos internávamos, eu e o meu marido, nossas mães preocupadas, né? Meu marido parceiro, 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 e a gente ficava ali, e TV a cabo, e a gente assistindo filme, parecia que estávamos em um Meu hotel, Deus. em meio a essa situação. E a gente ria e a gente conversava. E assim, né, todo mundo sabe o quanto eu era apegada à minha mãe, e a minha mãe queria ir para ficar comigo, para ele poder ir trabalhar, mas era um momento que tinha que ser ali uma pessoa de Deus, né? Eu já perdi a minha mãe, amava a minha mãe de paixão, mas tem momentos que quem tem que estar com você é um servo de Deus. E aí da Exatamente. segunda vez foi o mesmo trâmite, e na hora, né, o momento de mais tristeza era a hora que os enfermeiros iam me buscar no quarto para me levar para o centro cirúrgico. E aí eu chegando no centro cirúrgico, eles pararam a maca e nasceu um bebê. E aí aquele choro daquele bebê. E aí naquela hora eu falei assim, meu Deus, o Senhor me trouxe exatamente nesse momento, com esse choro desse bebê, e eu vou deixar o meu, sei lá eu, em que condições. Gente, naquela hora eu tive uma outra experiência com Deus. Eu vi Jesus do meu lado direito, segurando na minha mão. E aquela experiência, ela me trouxe um bálsamo assim tão grande, foi algo tão lindo, tão tremendo, tão especial, que eu não consigo falar de aborto com tristeza. Depois eu parecia uma louca. Eu tive um aborto, eu tive 2 abortos. Era por causa A da presença. experiência. Deus, ele me colocou ali para me mostrar que eu não estava sozinha. Ele estava comigo, segurando na minha mão. E às vezes a gente está em meio à luta e a gente não percebe o quão perto Jesus está da gente, o quão perto o Espírito Santo tem estado de nós, porque ele não nos desampara, ele não deixa os seus. É Glória a crer, Deus. é se lançar, é se jogar, esquece todo o resto. Todas as Glória outras a coisas Deus. vos serão acrescentadas. Meu Deus. Meu Deus. Ô, Júlia, depois eu vou te chamar no particular porque tem um negócio para mim te falar. Tá. Enfim, era necessário, né, a gente ter voltado nesse assunto para você testemunhar essa experiência. Eu sou apaixonada por experiência. Sim, eu também. Você vai entrar no meu livro, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vai nascer ainda, mas vai ser um livro de Glória a experiências em Deus. nome de Jesus. Às vezes a gente fala de experiência, às vezes a gente acha que é maluquice, né? Mas maluquice para quem não crê em Jesus, para quem não Sim, crê, né, na presença tão real que Ele é, né? Quando você tem vida de secreto, quando você tem vida de quarto com a porta fechada, quando você tem vida de oração dentro de um carro, quando você tem vida de oração sim. fazendo caminhada e você não se preocupa se estão pensando que você é maluca, que você não é. Você ter vida com Deus te leva, né, a experiências que, se você contar para pessoas naturais, as pessoas vão falar assim: ixi, isso daí é mais uma das doidas. Agora, se Ou você acha que é conversar, pouco, ou acha que é besteira, mas nossa, exatamente. não tem preço que pague.
Não tem preço que pague. Exatamente. Nem a E dor, até você, a dor acaba sendo válida, né? exatamente. Pô, num momento de dor, você falou sobre você ter o seu esposo no momento do aborto, né? Eu lembro que quando eu sofri o aborto, eu até falei pro meu esposo, né, como eu vou passar a noite no hospital, né? Deixei tudo pronto aqui em casa para ele, para Sossô. Aí ele falou assim: "Não, eu vou com você. A Sossô fica com a Sussu, que é uma obreirinha aqui da nossa igreja. Uhum. Eu vou ficar com você." Eu falei: "Não, fica com a Sossô, ela precisa de você." Aí ele falou assim: "É, mas você precisa mais." E ele ficou a madrugada inteirinha ali também É uma comigo, sofreu diferença. comigo. Uhum. E assim, o momento, né, da curetagem, o momento ali que você tem que esperar, né, é um momento tão doloroso, né? É um momento tão difícil, né? Porque realmente você vai, né, com o bebê, você sofre tudo aquilo, mas você volta sem, né? Mas ainda dentro da sua cova, ainda dentro da fornalha, você viu Jesus ali dentro. A gente vê o cuidado de O Deus ali dentro. cuidado. Então é sobre isso. Julinha, muito obrigado pela sua presença, pelo seu sim, pela sua obediência, por compartilhar conosco detalhes tão preciosos, né? Detalhes que você abriu aqui para a gente, abriu a sua casa, né? Para tudo isso de mulheres estarem aí com você, em nome de Jesus. Só tenho a te agradecer, em nome de Jesus, tá bom? Obrigada, eu Eu, que agradeço. amém, amém. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, Tá bom. né? E eu vou orar, vou fazer a primeira oração e passo para você, você faz a oração de encerramento, tá bom? Tá Em ok. nome de Jesus. Vamos orar, povo? Vamos pedir a bênção do Senhor, tanto para a Júlia como para cada um de nós também, em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, obrigada pela espada da adoração. Obrigada, Jesus, por mais este ensinamento. Obrigado pela vida da Júlia, pela vida do esposo, dos filhos. Obrigada, Jesus, por esse ensinamento. Nós, como soldados, nós não podemos demorar, Pai, para pegar a nossa espada, para fazer uso dessa espada. Não é esperar receber todo o arsenal de armas, Pai, para começar a usar, não. Meu Deus, nós já temos 16 espadas. Meu Deus, para usarmos, Pai, de contínuo. Usar, ó Pai, dia após dia, e muitas vezes, Pai, durante aquele dia, não vai ser apenas uma espada, serão várias. Como também vai ter dias, Pai, que apenas uma espada vai ser o suficiente. Meu Deus, mas que nós sejamos, Pai, totalmente sensíveis à Sua voz, totalmente obedientes à Sua voz, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro nesse momento abençoando a vida da Júlia, declarando, Pai, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre a vida de cada convidada. Meu Deus, realize o desejo mais profundo do coração deles, Pai. O Senhor sabe, os homens, Pai, os amigos, as pessoas próximas, até as mais próximas, podem ser que nem saibam desse sonho deles, dessa família, mas o Senhor é Deus e o Senhor sabe. O Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor esquadrinha o nosso coração. Por isso eu te peço, Pai, e declaro sobre a vida deles esse sonho realizado. Meu Deus, esse desejo do coraçãozinho deles se realizando para a glória do teu nome, que em tudo o teu nome seja glorificado, Em nome o de teu Jesus. nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Eu uno a minha fé, Jesus, com a Júlia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Paizinho querido. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada pelo teu derramar, obrigada pelo teu mover, obrigada por cada alma que o Senhor tem colocado, que o Senhor tem unido a cada um desses propósitos. O Senhor tem um propósito maior, Pai. Eu peço para que o Senhor visite nesta hora, Senhor meu Deus, cada mulher que o Senhor está chamando, cada homem que o Senhor está chamando para formar esse exército forte que o Senhor vai precisar. Que nós tenhamos consciência, Paizinho querido, do nosso propósito dentro do corpo de Cristo. Que o Senhor venha nos encher com a tua glória, que o Senhor venha nos encher com a tua face, que nós venhamos nos colocar diante da tua face, que venhamos nos prostrar, Senhor meu Deus, diante da tua grandiosidade, porque só o Senhor é Deus.
A Ti louvamos. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como é o Senhor, ó Deus. E muito obrigada, porque o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos chamado. E nós pedimos nesta hora, Senhor meu Deus, a Tua palavra diz que o que dois ligarem na terra será ligado nos céus. Nós pedimos para que o Senhor acampe com o Teu exército de anjos em cada lar em que esta palavra, em que cada uma dessas lives estiver chegando. Que o Senhor levante, que o Senhor leve da Tua luz, porque a Tua palavra diz que aonde há luz não há espaço para as trevas. Nós lançamos fora nesta hora toda obra do mal, toda distração, toda intempérie do inferno não prevalece. Não prevalece, Senhor meu Deus, em nenhum âmbito. Nada vai nos impedir de Te adorar. Nada vai nos impedir de Te adorar, de Te servir. Nada vai nos impedir de contemplar a Tua santa face. Nada vai nos impedir, Senhor meu Deus, de Te amar. Porque o Senhor nos amou, nós também Te amamos. Então, cuida de nós, Senhor meu Deus. Sem o Senhor nós não somos nada. Acolha cada uma dessas mulheres, acolha cada um desses jovens, acolha cada um desses homens, Senhor meu Deus, na sombra das Tuas asas. Lugar para o Senhor proteger, para o Senhor curar, para o Senhor dar toda a sabedoria, para o Senhor dar de todo entendimento em nome de Jesus. Apresentamos ao Senhor, meu Deus, as nossas vidas e que o Senhor seja verdadeiramente a nossa esfera, que o Senhor venha a ser o nosso princípio em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Obrigada. Jesus. Amém. Amém, meu amor. Deus abençoe. Júlia, vamos tirar nossa fotinha para registrar aqui. Amém, amém, amém. Júlia, um beijo grandão no seu coração. Em nome de Jesus. Até um próximo propósito, Jesus. Em nome de Jesus, viu? Até o próximo, Aninha. Tchau, meninas, meninos, em nome de Jesus. Até a próxima madrugada em contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. A gente encerra em nome de Jesus. Amém? Amém. Até logo em nome de Jesus. Bom domingo para todas, hein? Todo mundo para a igreja hoje. Em nome de Jesus. Beijos.